A gente fala dos políticos, e geralmente quando a gente fala dos políticos, a gente fala muito das irregularidades, né? Eu sempre gosto de lembrar do nosso deputado Marcos Feliciano. Eu acho que ele deveria ser preservado, não digo informal, porque isso é reservado àqueles animais que a gente vê nos institutos, nos museus, estão mortos, não é legal. Mas preservado num ambiente para que a gente possa vê-lo sempre e falar, dá um sorriso. Aí ele dá um sorriso bonito, aquele sorriso de campanha. Aí a gente fala, esses dentes são meus, né? É legal, eu acho que tem que ter, para a gente sempre lembrar dos políticos. Mas tem alguns políticos que são caras sérios. São sérios, né? Vou citar o nome de um, que é o senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Tem uma história pessoal bonita, uma infância humilde, filho de mecânico, com dona de casa. Aí ele se formou advogado, começou a trabalhar na imprensa no Rio Grande do Sul, foi jornalista por mais de 50 anos. E por mais de 30 ele trabalhou num telejornal que passa na RBS, no horário do nosso Band News do meio do dia. E ele era uma atração ali. Aí em 2014 o Senado colocou 1/3 das vagas em disputa, 27 vagas, uma por estado. Ele disputou, nunca tinha disputado nada, e se tornou senador pelo Rio Grande do Sul e deixou para trás Pedro Simon, deixou para trás Olívio Dutra, nomes tradicionais, né? Para sorte do Brasil, o Olívio Dutra ficou fora. E o Pedro Simon já tinha dado sua contribuição, enfim. Aí, dos 27 senadores que foram eleitos naquela eleição, ele era o único que nunca tinha sido nada na política. Não tinha sido vereador, não tinha sido deputado estadual, não tinha sido deputado federal, não tinha sido governador, senador, prefeito, nada, zero. Era o único cara novo mesmo. E o Lazier Martins tem uma história que é engraçada porque não aconteceu nada de mais grave, mas ele em 96 era repórter, ele estava fazendo uma reportagem na Festa da Uva de Caxias do Sul. Quem for ao YouTube coloca o nome dele, Festa da Uva, Caxias do Sul, etc. Choque. É um clássico. É um clássico. Coloca Lazier, já aparece. Já põe Lazier, já aparece. E aí ele colocou a mão num cacho de uva, que tinha uns vidros na frente, aí mandaram tirar justamente para facilitar a filmagem. Tomou um chocão, pra sorte dele caiu para trás. Vocês querem ouvir? Vamos lá. Uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... E aí ele cai para trás, toma um choque de 220 volts, fica desacordado, quebra uma costela. Mais de 6 milhões de visualizações no YouTube esse acidente. Para sorte dele mesmo, ele podia ter morrido. Essa aqui é a verdade, podia ter morrido. Isso seria uma morte bem estúpida, né? Tomou um choque pegando um cacho de uva. Isso é uma coisa inédita no mundo. Bom, quando ele foi candidato, ele prometeu na campanha, e os eleitores do Rio Grande do Sul não podiam esperar outra coisa, afinal ele prometeu, que ele iria mudar o jeito de escolher os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou mudar. Não quero. Quero um Supremo vitaminado, renovado, sintonizado com os nossos tempos, bacana. Justiça alemã, suíça, norueguesa. Vamos mudar. Fazer o Brasil agora virar outro mundo, tal. O Lazier, que nunca tinha sido político, com aquele ímpeto, aquela vontade de transformar o Brasil, ele encontrou, na visão dele, uma fórmula perfeita para acabar com as mazelas. A gente muda a maneira de escolher os ministros do Supremo, né? Então, em vez de você escalar o time de futebol e começar falando que você escolhe o goleiro, depois os laterais, depois você faz o contrário, os atacantes. Você anuncia primeiro os atacantes, vamos mudar a forma. E ele acredita, como muitos políticos acreditam, que uma canetada transforma um país. No caso dele, não é por malandragem, mas o resultado é basicamente o mesmo. O fato é, ele forma entre aqueles que acreditam que você dá uma canetada e muda o Brasil. E ele propôs mudar a maneira de escolher os ministros do Supremo, primeiro acabando com a ideia da vitaliciedade, que nem existe mais, porque hoje tem expulsória de 75 anos. Mas a ideia dele é o seguinte: entrou 10 anos. Idade mínima 35, idade máxima 65, entrou 10 anos, não pode reconduzir, e depois que sair, 5 anos sem ser nada, não pode entrar para política e tal. Convém lembrar, óbvio, né? É bom a gente lembrar, que o Sérgio Cabral foi eleito por 4 anos. O Gedel Vera Lima foi eleito por 4 anos, né?
E eles não ganharam eleição para ficar até os 75 anos. E olha a lambança que eles aprontaram, né? Roubaram que nem porcos, né? No estado dele tem exemplos extraordinários também. Pessoas que assinam a PEC dele, são parceiras de PEC dele, como Aécio Neves, outro lambão, vigarista. E tá lá, não foi eleito, nunca foi eleito para ficar mais do que 8 anos como senador. Depois da última ele correu, né? De vergonha, sabia que ia tomar um toco. E foi para deputado ficar 4 anos. E olha a lambança que ele fez, né? E os políticos todos que estão aí na Lava Jato, nenhum deles foi eleito para ficar até os 75 anos. De forma que ficar 10 anos, ou ficar 1 ano, ou ficar 6 meses, vamos combinar, não muda muita coisa. O texto final que vai à votação na Comissão de Constituição e Justiça, que é o início do processo para que tramite um texto que muda a escolha do Supremo Tribunal Federal, não é o texto original dele, tem mudanças, mas o texto dele é o texto base, né? E ficou com um artigo, muda o artigo da Constituição que fala sobre a escolha do cargo. Então continua o STF até 11 ministros, mas eles deixam de ser escolhidos pelo presidente da forma como são escolhidos hoje, livremente, né? Hoje o presidente escolhe um nome, manda para o Senado aprova ou não aprova o candidato. A partir de agora, lista tríplice. Aquela lista tríplice que escolheu o atirador-geral da República, né? Um dos piores procuradores-gerais se não o pior procurador-geral da República que o Brasil já teve, foi feito por lista tríplice, né? Sujeito que pensava em matar, confessa que ia matar um ministro. Ou seja, lista tríplice não é garantia de coisa alguma, mas na lógica do Lazier Martins e de outros deputados, senadores, isso muda. Tanto que o Davi Alcolumbre já disse que a votação de uma PEC com este propósito é uma das prioridades para o ano. Se vai passar, se não vai passar, o que vai acontecer. Mas vai ter novidade por aí, vamos ver o que acontece. Teve crítica no Supremo, e o assunto a gente está discutindo aqui hoje, porque o Gilmar Mendes criticou, o Alexandre Moraes criticou. A gente pode dizer, não, eles criticaram porque eles têm interesse. Não tem interesse nenhum, eles já estão lá. Eles vão ficar até os 75 anos, não vai mudar a vida deles, eles já foram escolhidos pelo método atual, né? E tem 60 PECs que falam desse assunto, o Alexandre Moraes até lembrou, e o que acaba acontecendo é que, e essa lista tríplice é o seguinte, vai um membro do Ministério Público indicado, um membro da Procuradoria-Geral, portanto, um jurista da OAB e um indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Um magistrado. Aí o presidente da República tem que escolher entre o magistrado, o procurador e o advogado, né? O que é isso? Por que esses camaradas têm condições de escolher melhor do que o presidente da República, né? Que foi escolhido por 50 e tantos milhões de brasileiros? Não sei. E o que é maluco nessa história é porque o Senado Federal não faz o seu papel, que é uma coisa tão simples, né? Por exemplo, ontem a gente noticiou aqui que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que toda hora aparece no noticiário fazendo lambança, rachadinha, rachadona, aquela porcariada toda que eles aprontam, fizeram um negócio interessante anteontem. Eles pegaram o indicado pelo governador Wilson Witzel para a Genersa, que é a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro. O Wilson Witzel indicou não vou chamar de capivara, porque seria ofensivo, né? Capivara. Com as capivaras e com ele mesmo, né? Comparado a um animal. Uma pessoa ser comparada a um animal não é uma coisa legal, né? Até porque as capivaras, elas não conseguem estudar. As capivaras não podem estar preparadas para submeter a uma sabatina. Então ele é um ser humano despreparado mesmo, sabe? Um sujeito que não tem condições. Se fosse ele uma capivara, não seria indicado. Só foi indicado porque era um humano, né? E ele demonstrou na sabatina, as cenas são humilhantes. Mas não apenas para o indicado, mas sobretudo para o governador, né? O governador achava razoável indicar um sujeito completamente despreparado para um cargo dessa magnitude. Ao fazer isso, ele jogou uma responsabilidade para a Assembleia Legislativa, que fez o quê? Gongou o cara, olhou, falou, tô fora, eu não vou botar, você é muito despreparado, você é ruim, vai para casa, aliás, você não tem condições de fazer nada, você não sabe falar.
Ele não sabe falar, ele não entende de água, não entende de energia, não entende de saneamento, não entende de nada. Um sujeito completamente despreparado. Acho que não sabe soletrar o próprio nome, mas seria agressivo dizer isso. Então, tu vai ver, sabe soletrar. Aprendeu com os pais e tal. Mas um sujeito completamente despreparado. E um dos papéis, uma das atribuições dele seria justamente fiscalizar a SEDAI. Quer dizer, a SEDAI da água podre, a SEDAI da água com detergente, a SEDAI sem água, a lixarada que a SEDAI está aprontando no Rio de Janeiro, na gestão do governador Witzel. Ele vai e indica um sujeito completamente despreparado para cuidar, fiscalizar a SEDAI. Aí a Lerge falou, aí não, né? Aí até nós se revoltemos, como diria o Weintraub. Nós se revoltemos, nós não queremos isso, é muito ruim isso. Então, por que, senador Lazier, o senhor é um homem preparado, uma história bonita, está aí tentando transformar o Brasil, ajudar o Brasil no Senado, boa figura, sujeito agradável, preparado. Por que o senhor caiu nessa empulhação? O senhor abre mão da sua responsabilidade, o senhor tira a responsabilidade dos senadores e resolve jogar a responsabilidade numa tal lista tríplice, como se houvesse brasileiros mais preparados do que outros brasileiros. Hoje, a escolha dos ministros é feita sem nenhum processo. Tem um rito, mas não tem processo. Então, o governador, o presidente da República, faz a consulta que bem entender, se é que quer fazer consulta, e indica alguém lá, sei lá, ele resolve que é o Sérgio Moro. É o Sérgio Moro. Se ele resolver que é o Weintraub, é o Weintraub. Não sei nem se o Weintraub é formado em Direito. Notório saber, não sei se ele tem de alguma área. Mas se ele resolver indicar algum, vai que a Regina Duarte é formada em Direito, não sei. Indica a Regina Duarte. Passa. E veja só, por que passa? Não é porque o presidente indicou um sujeito ruim, não. Porque o governador do Rio de Janeiro indicou um sujeito ruim e não passou. Passa porque no Senado passa tudo. Passa porque a sabatina do Senado é uma piada. Então o Senado, sabendo que a sabatina é uma piada, o Lazier Martins, sabendo que a sabatina é uma piada, resolve transferir a responsabilidade para um grupo de notáveis. Os notáveis da OAB, os notáveis da PGR, os notáveis, da Supremo Tribunal Federal, em vez de os notáveis senadores, como o Lazier Martins, que foi eleito. Eles tomaram o voto da gente. Uma das atribuições que está prevista na Constituição é justamente sabatinar e avaliar a qualidade dos ministros do Supremo, do STJ, os embaixadores. Aí eles veem que tem um sujeito despreparado, gonga o cara. O Eduardo Bolsonaro não ia ser embaixador em Washington? Depende, se o Senado aprovasse. No nosso sistema atual, indicou, levou. Quer dizer, indicou, levou, não dá. Imagina se no Oscar fosse assim. Filme indicado, o Brasil ia ter quantos Oscars? Esse documentário aí que tem aí ia ganhar o Oscar também. Então, é piada. Nunca, desde Floriano para cá, houve um nome recusado. Só houve no tempo do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi o segundo presidente da história da nossa república. O Floriano Peixoto indicou nomes, indicou médico. Indicou um médico. Lá teve gongada. Mas de lá para cá, vamos combinar que já deu tempo pra gente ver que a gente não é sério nesse campo. A gente não é sério. A gente indica. E vai. Então, segundo um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que passou pela sabatina, e como eu digo que ele é ex-ministro, ele passou e foi aprovado, ele falou assim: ali há os que exibem um certo conhecimento jurídico e os que posam de independentes. Mas ninguém desafia as convicções e a visão de mundo do candidato. Ninguém desafia as convicções e a visão de mundo dos candidatos. Na sabatina do Luiz Fux vai ser o próximo presidente do Supremo Tribunal Federal. O atual prefeito do Rio de Janeiro, que na época era senador, Marcelo Crivella, ele lembrou que o ministro foi office boy. Qual é a importância de enaltecer? Eu enalteci a trajetória do Lazier Martins, dizendo que ele a trajetória, a infância humilde, etc. Ok, mas no que ser office boy contribui para o conhecimento jurídico do Luiz Fux? Se ele fosse filho do Bill Gates, que diferença ia fazer? Né? Aí ele apresentou o Luiz Fux como um dos maiores juízes do seu tempo. Não sei de que tempo ele está falando, se é primeiro tempo, segundo tempo, mas foi assim que ele apresentou. Na sabatina
que foi feita da Ellen Grace, eu já citei isso aqui, que ela ficou no Supremo de 2000 a 2011, os senadores ficavam elogiando a beleza da Ellen Grace. A beleza da Ellen Grace. Chega a ser um desrespeito. O fato dela ser uma mulher bonita interessa para, sei lá, para as pessoas que se interessaram por ela como mulher. Ou para ela, para a vaidade dela. Agora, numa sabatina, uma coisa séria daquela, alguém falar que ela é inteligente e é bonita. Quer dizer, se ela fosse inteligente e feia, teria que perder pontos, imagina. Porque se a beleza dela conta pontos, se não fosse, teria que tirar pontos. Um dos senadores chegou a dizer: a senhora não veio aqui ser sabatinada, a senhora veio ser homenageada. Isso é uma humilhação para o Brasil. A senhora deveria ter ido lá para ser sabatinada. Teria que ser desafiada intelectualmente. Ela, o Fux e todos os que passaram por lá. E nunca a gente viu. Ou às vezes demorou mais, às vezes a sabatina demorou menos. Pouco importa. O fato é o seguinte: chegou ali, passou. Então, não precisa ter uma lei nova, não precisa ter um artigo novo, não precisa ter nada. Basta seguir a Constituição, e a Constituição diz o seguinte: senhores senadores, sabatinem, perguntem, vejam se eles leram algum livro, vejam o que eles pensam. Então entram esses caras no Supremo Tribunal Federal e a gente acha que a culpa é do processo. Não, a culpa é das pessoas que integram o processo, que não estão nem aí para o seu papel e querem colocar o papel no papel. Querem colocar a responsabilidade no papel. Então agora vamos mudar a lei, porque se a gente mudar a lei ou mudar a Constituição, o processo vai ficar melhor. Se os caras ficarem 10 anos, em vez de ficarem 30, nós vamos ter um terço do problema. Não, nós vamos ter 3 vezes mais problema, porque em 30 anos nós vamos escolher 3 capivaras, não é capivara, perdão, em vez de escolher uma só. Então é um nó muito grande. A gente tem bons juízes na corte, a gente tem juízes ruins na corte. Todas as cortes podem ter juízes bons e ruins, como temos senadores bons e ruins. O Lazier Martins forma entre os bons, como nós temos ministros bons e ministros ruins no governo Bolsonaro, né? O Paulo Guedes tem feito um bom trabalho, merece a nossa admiração, ministro da Infraestrutura e outros. E tem o Weintraub, que não presta para ser ministro, né? Já deveria ter saído há muito tempo. Então, ninguém é perfeito. O processo inclui gente boa e gente ruim. Agora, o processo para a escolha do Supremo é muito bom. É muito bom. O presidente é livre para indicar quem ele bem entender. E o Senado não é que é livre, tem a tarefa, em nome do Brasil, em nome dos estados brasileiros, em nome do povo brasileiro, de checar se aqueles caras prestam para alguma coisa ou se são lixo. Se forem lixo, na lata do lixo. Se forem caras da melhor qualidade, bota para dentro e derruba. Nos Estados Unidos os caras são gongados, eles perdem, eles caem, é uma derrota atrás da outra. Aí o que acontece? O presidente sobe a régua, fala: não dá, não vou conseguir emplacar ninguém, não consigo. E aí, aqui podia ser assim. Então, vamos parar com essa besteira de trocar o processo. Vamos levar a sério o processo que a gente toca. Na Inglaterra, tem menos acidente de trânsito do que no Brasil. Não vamos acreditar que é porque lá eles andam numa mão invertida da nossa. Senão vão aprovar uma lei trocando a direção de lugar e trocando as mãos das ruas de lugar. Não é. É a forma como as pessoas lidam com as regras. Vamos respeitar as regras e levar a sério o nosso papel.